Então, queridos, abre aí em Mateus. Opa, deixa eu abrir aqui também. Mateus 28, a partir do versículo 19. Mateus 28, a partir do versículo 19. Finalzinho do Evangelho de Mateus a Cristo Jesus, sobre Cristo Jesus. O Evangelho segundo Mateus. O Evangelho de Cristo segundo Mateus diz assim, versículo 19. Ou melhor, vamos ler o 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: E me é dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, aleluia, até a consumação dos séculos. Amém, amém. Louvado seja o teu nome por essa palavra, Senhor. Obrigado, Pai, pela palavra, pela santa palavra que foi dita, foi lida aqui neste lugar, Senhor. Permita, Senhor, que venhamos a ouvir, Senhor, o que Tu queres, o que o Espírito Santo quer falar conosco nesta manhã, Pai. Peço-te, Pai, que usa-me, Senhor, com poder e graça. Importa, Pai, que eu diminua e Tu cresças, Senhor. E que nossos corações estejam preparados para a revelação da palavra de Deus nesta manhã, Pai. Clamo-te, Senhor, que acampe os seus anjos ao redor deste lugar. Guarde-nos e cubra-nos com o sangue de Jesus. E que nenhuma arma forjada contra a nossa família da fé venha prevalecer. Que estejamos concentrados na sua palavra. É assim a nossa oração no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Podem se assentar, queridos. Irmãos, esse texto, Mateus 28, a partir do 18, eu botei aqui 19, mas 18, Jesus, chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo. É o conhecido texto da chamada Grande Comissão. Grande Comissão, a grande chamada, que representa um dos momentos mais marcantes e históricos da vida cristã, do cristianismo. Ela é pronunciada pelo próprio Cristo, por Jesus Cristo. E olha só, logo após a sua ressurreição, Cristo havia sido assassinado, morto, havia se entregado, porque ele poderia ter saído daquela situação, se entregou à morte. Cristo ressurreto, após a sua ressurreição, quando ele se encontra com seus discípulos, olha que momento interessante, ali na Galileia, Cristo havia ressurgido dos mortos e vai se encontrar com seus discípulos. Inclusive a Galileia é uma região marcada por diversidade cristã, diversidade cultural, espiritual, onde se encontravam várias pessoas de várias denominações, de vários lugares diferentes, e era dominada pelo Império Romano. O Império Romano dominava aquilo ali. Agora vocês imaginem o contexto. Cristo havia sido morto, induzido pelo sacerdócio romano, judeu, para que o Império Romano o matasse. Aí depois desse assassinato, nós, os discípulos, talvez fôssemos os próximos. Você imagina a condição. A gente aqui está aqui para servir a Cristo, não é? Estamos aqui para adorar a Cristo. Estamos para seguir os seus mandamentos. Aí o nosso Cristo, nosso líder, é assassinado. E aqueles que o assassinaram, provavelmente, viriam nos assassinar também. Vocês imaginam o medo, o desespero. Os discípulos ainda estavam abalados pelo aquele evento da crucificação natural. Algo brutal aconteceu com seu líder, Mas aí agora eles veem
Cristo entrar no lugar que eles estavam, vivo, falando com eles. E aí eles estavam prestes a receber esta missão que transformaria as suas vidas, que transforma as nossas vidas até hoje. Então esse é o contexto. A expectativa do povo judeu na época é que o Messias viesse para libertar o seu povo do Império Romano. Já falei isso algumas vezes. Mas quando Cristo entregou a sua vida, morreu e ressuscitou, isso se expandiu. Isso teve um alcance maior. Essa convocação dos discípulos ali, esse momento da grande comissão, passa a ser para todas as nações. Porque vocês imaginam, se Cristo, com todo o seu poder, vencesse os romanos ali, colocasse os romanos no seu devido lugar, mostrasse o poder de Deus que aquele povo já havia visto em guerras, na mão dos cajados de Moisés, do cajado de Moisés, abrindo o mar vermelho, derrotando egípcios. Você imagina se o povo romano também tivesse sido derrotado neste mesmo formato? Nós não teríamos sido alcançados. Já pararam para pensar nisso? Nós não estaríamos aqui, talvez, porque esta grande comissão, dada pelo Cristo ressurreto, não teria esse alcance, não teria sido fundamentada em compartilhar a sua fé a todos na terra. E a ordem de Jesus forma a base da missão da igreja e reflete a continuidade da obra de Cristo para o mundo. Então, de maneira introdutória, o que acabamos de ler aqui é algo que nos alcança, que tem essa amplitude, que nos chama, que transformou aquele povo que estava amedrontado ali naquela sala. E quando Cristo entra, transmite este chamado, diz como que esse chamado seria, um mandato que seria, inclusive, dizendo que ele estaria com eles nesse mandato, compartilha a todos nós a fé em Cristo Jesus, a missão, definindo o papel missionário de um discípulo. Se hoje você está sentado aqui, se considera discípulo de Cristo, porque este lugar aqui talvez não está escrito em nenhum lugar o nome de Cristo. Estou procurando aqui, não está. Mas é a casa dele. E é por ele e para ele que estamos aqui. Amém? Então, se você é definido como discípulo de Cristo, saiba que este é o seu papel como discípulo. Papel missionário. E não só pessoal, como de toda a igreja ao longo da história. E que se inicia, inclusive, esta concepção, essa ideia de envio, se inicia com o próprio Cristo, com o próprio envio de Cristo à terra. Desde o início, Deus desejou restaurar a sua criação. Olhando lá para Gênesis, o homem que pecou, caiu, o Senhor Deus planejou o envio do seu próprio Filho para a restauração da sua criação. Somos nós. João 3,16 diz assim, e nos lembra, porque Deus enviou ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, o seu Filho amado, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, para que haja restauração desses, talvez, os nossos defeitos, os nossos pecados, os nossos tropeços. Então houve um envio de Cristo. Cristo foi enviado pelo seu próprio Pai, pelo Deus, pelo Criador, por amor ao mundo, para que houvesse salvação. O envio de Cristo
representa o amor incondicional de Deus por nós. Em todas as instâncias da nossa vida, em qualquer momento de dificuldade, de necessidades, de qualquer questão que você possa estar vivendo na sua vida, se passou no seu coração, se passou na sua mente, a possibilidade de você não ser amado, de você não estar sendo alcançado por amor, por alguém, por alguma circunstância, saiba que de uma maneira geral, de uma maneira global, como uma grande comissão, o Senhor Deus enviou o seu Filho amado porque te ama, porque você é amado, porque nós somos amados. O envio de Cristo é a comprovação do amor incondicional pelo mundo. O que significa incondicional? Independente do que você faça, independente do seu comportamento, independente até da sua busca, você já é alcançado por este amor. Esse envio sacrificial do seu Filho, Cristo Jesus, nos ensina que precisamos entender isso e também sermos enviados para a propagação do reino. Mas, pastor, este não é o meu chamado. Eu não sou um missionário que vai lá no barco, na Amazônia, falar de Jesus para os índios. Eu não sou a missionária lá da República Dominicana, nossa querida hispânica lá, que propaga o Evangelho de Cristo para aquelas crianças. Eu não posso ir para lá, pastor. Talvez eu não possa nem sair desse país. Eu não tenho essa pegada, pastor. Não dá para mim. Mas, queridos, a grande comissão, como já foi entendido aqui na introdução dessa palavra, ela é muito mais ampla. Ah, mas não tem nada melhor do que no Nepal pregar a palavra de Deus, do que ir num barco na Amazônia falar de Jesus. Ela é muito mais ampla do que um grupo de pessoas, do que talvez aquele grupo de judeus que estava esperando que Cristo o libertasse dos romanos. Ela te chama a falar de Jesus, a aplicar esse evangelho a quem você se relacionar. Talvez alguém no seu trabalho, dentro da sua casa, às vezes até na nossa relação de marido e mulher. A Aline fala algo para mim que veio de Cristo, que me contemplou em amor e vice-versa. E eu tenho oportunidade de mostrar o Evangelho de Cristo, praticar a grande comissão, ser enviado talvez num trabalho aqui em Arlington, ou aqui dentro de Weymouth, ou em qualquer lugar que eu esteja. O envio de Cristo representa esse amor incondicional que é propagado para o mundo. E temos essa interpretação equivocada de achar que só é enviado para o mundo que não é esse nosso mundo aqui. Eu faço parte do mundo. E eu vivo no mundo. Então Jesus ensina isso primeiro com a sua vida. Deus envia Cristo, Jesus Cristo, ao mundo, de maneira que este envio salve o mundo, dê vida eterna ao mundo. E aí Jesus, já na terra, já cumprindo o seu ministério, envia os seus discípulos. Após a ressurreição, Jesus aparece aos seus discípulos e dá a missão de espalhar a sua mensagem. Como quem diz: vocês viveram comigo esses 3 anos, vocês viram o milagre, vocês entenderam que eu sou o Messias, vocês entenderam que eu sou o enviado de Deus para a sua salvação, ok? Está todo mundo na mesma página, só que agora é com vocês. Agora eu, o seu Senhor, Jesus Cristo, os envio a missão de espalhar esta mensagem. E aí eu vou reler aqui. Vão, façam discípulos a
todas as nações. Queridos, estávamos falando de 11 homens. Você imagina o quão louco e quão apavorante talvez se em vez desse número de pessoas fossem 11 pessoas e o nosso próprio mestre, que havia sido assassinado, ressuscitasse e viesse aqui falar: está vendo vocês 11 aí? Vocês vão espalhar essa mensagem para as nações. Querido, não tinha carro, avião, navio tinha barco, né? Não tinha rede social, não tinha como espalhar isso para as nações. Eles iam falar: ei, Senhor Jesus, so what? E agora, o que eu vou fazer? Mas ele não para por aí. E aí ele diz assim, ó: tenho mandado, porque eis que eu estou convosco todos os dias das suas vidas. Porque enquanto missionários, enquanto aqueles que ouvem esse chamado e o cumprem, não está conosco essa responsabilidade. Claro, tá, de eu dar o primeiro passo. Mas Deus nos contempla, está conosco. Jesus concede a responsabilidade de compartilhar esse evangelho a todos, convidando, perguntando, não obrigando a participar desta grande missão, queridos. A participar dessa grande missão. Hoje na classe, que estávamos de novos membros, falávamos dessa vontade de Deus. Quando a gente percebe historicamente como que uma igreja como essa é plantada, como que o ministério de nome metodista é plantado, como que o ministério de nome presbiteriano é plantado, batista, Assembleia de Deus, entre outras, a gente começa a olhar, gente, ali foram desenvolvidos costumes, práticas religiosas, dia certo de orar, o dia certo de jejuar, como caminhar, chamados talvez sociais, ou ligados mais à oração, à cura. Aí a gente vai vendo que altaneiramente Jesus estava com um plano. De acordo com aquelas pessoas, de acordo com aqueles costumes, eu vou usá-los na propagação do Evangelho de Cristo. Não foi isso, Elaine, que nós falamos ali? Pensam. Quão bonito é entender e enxergar isso e participar dessa missão. Seja qual for o seu costume, que costume não muda a Bíblia. Bíblia pode até mudar costume, mas costume não muda a Bíblia. Seja qual for a sua tradição, tradição também não muda a Bíblia. Bíblia pode mudar a tradição. Mas se for da vontade de Deus que o seu costume, que não venha ferir a Bíblia, que a sua tradição, que a sua forma de falar, que o seu sotaque, que o seu inglês, português, espanhol, fale de Cristo, fale, propague, participe dessa missão. Ele preparou os seus discípulos durante todo o seu ministério e após a sua ascensão, porque aí vamos lá, vocês estão comigo? Cristo foi enviado, cresceu, se preparou, se formou homem, começou o seu ministério na terra, chama 12 discípulos, um tropeçou e caiu, chama 12 discípulos, 11 permanecem, para andar com ele, morre, ressuscita, transmite a comissão, a grande comissão, o grande chamado da participação dessa missão de propagar o Evangelho de Cristo. E aí, preparando os seus discípulos, durante o seu ministério, na hora da sua ascensão, na hora dele subir aos céus, os comissionou a ser testemunhas da sua mensagem. O Senhor envia, mas não os deixa só. Ô Senhor, o Senhor falou lá na hora que entrou naquele quartinho lá, estaria comigo todos os dias da minha vida. O Senhor, eu já conheço o Senhor, eu vi o Senhor andar, eu conheço a sua palavra, eu sei dos seus milagres. Mas e agora o Senhor está subindo aos céus? Espera aí, Senhor, não me deixa só não. E aí, na hora que ele
sobe aos céus, que com certeza na cabeça dos seus discípulos falou, agora acabou, agora o homem foi. Agora como é que eu vou ficar? Vou ficar aqui sozinho. O Senhor ainda pratica outro envio. O Senhor fala assim, Deus fala através de Jesus Cristo, o próprio Deus, Jesus Cristo, fala assim, ó, eu não vos deixarei sós. Atos 1, 8, e ele afirma, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão assim minhas testemunhas. Aleluia! Queridos, nós nunca fomos abençoados, abandonados. Nós nunca fomos abandonados. O Senhor sempre tem um plano para nos deixar com Ele, andando com Ele. Morte, ressurreição, aparece para dizer a sua missão, a nossa missão. E na hora que Ele sobe aos céus, para nos fortalecer, para nos guiar como igreja, para guiar a sua igreja na sua missão, Jesus envia, promete enviar, ainda demora um pouquinho, uns dias. O Espírito Santo de Deus, queridos, esse que está aqui nos nossos corações, que nos contempla, nos ajuda, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. O Espírito Santo Consolador, que nos dá esse poder de propagar o Evangelho, essa sabedoria de cumprir a sua comissão, a sua missão. Ele habita em nós e nos capacita de enfrentar desafios a ser luz do mundo, equipando-nos, preparando-nos por esta obra, para esta obra. Talvez você tenha aceitado e reconhecido o Senhor Jesus há muito pouco tempo na sua vida. Talvez você tenha orado uma vez, quem sabe nunca orou nesse sentido. Isto, o envio do Espírito Santo de Deus, a contemplação, o consolo no coração, a condição de nos dar direção e sabedoria para falar de Cristo, está disponível. Ele disse que seria derramado deliberadamente. Essa palavra tão bonita. Sabe o que significa? Não tem nível, não tem tipo de pessoa, não tem se o cara é bispo, pastor, grande teólogo, ou se o cara aceitou Jesus hoje. Não tem a diferença se o discípulo que andou com ele 3 anos, e que foi usado em poder através de Jesus Cristo, ou o ladrão que reconheceu isso na cruz alguns minutos antes de morrer. Não faz diferença. O Espírito Santo de Deus sempre nos capacitará, sempre nos dará esta condição. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o envio é o fio condutor que permeia na história do cristianismo e mais além, que dá a condição de sermos salvos em Cristo Jesus. Falávamos aqui, se você fizer parte de alguma reunião da Igreja Metodista de outras nações, você vai ver a África sendo evangelizada pelos ingleses diretamente. E nós, brasileiros, sendo evangelizados pelos americanos. Pessoas um pouquinho diferentes. É igual português para brasileiro. Inglês e americano têm essa semelhança, mas não são iguais. Mas que propagaram o Evangelho, que divulgaram o Evangelho e que foram fio condutor para nós estarmos aqui. Eu tenho um testemunho que eu falei lá na classe. A minha família só conhece a Cristo porque um casal de americanos daqui de Massachusetts adotou a minha mãe, sem tirá-la de casa, ajudou a minha mãe a ir para a escola e tudo, e a minha mãe foi para a igreja e começou a conhecer a Cristo. Quer dizer, tanto na questão da área educacional, quanto na questão da área espiritual, pessoas foram enviadas para a vida da minha família e alcançou minha mãe, minha avó, minhas tias,
minha família, meus irmãos, os netos e os bisnetos, o quão importante é o envio de uma pessoa. Eu não sei quem são essas pessoas mais. Tentei achá-los aqui. E esse sobrenome americano é tudo igual. A gente, como se a gente fosse diferente. Não deu para achar. O que eu sei é que pessoas foram enviadas. E que este fio condutor fez diferença na minha história. Então, se formos parar para refletir o imenso amor do nosso Deus pela sua criação, está ligado ao envio. O Senhor enviou o seu Filho, o Senhor comissionou os seus discípulos e o Senhor enviou o Espírito Santo de Deus como auxiliador deste projeto. Quão bonito é entender isso. Devemos reconhecer que o chamado em nossas vidas, somos desafiados a sermos agentes de mudança, de transformação, que levamos esperança ao Evangelho, do Evangelho, ao próximo. Queridos, às vezes sem abrir a boca. Nós fizemos um trabalho agora, eu e Jefinho fizemos um trabalho lá em Waltham, mais ele do que eu, né? Jefinho que é o cara. E gente, que pessoa difícil, que pessoas difíceis. Muito difícil. Eu quase saí da graça. Chefinho, calma, pastor. Quase saí da graça. Gente difícil de lidar. E ontem nós terminamos. Passamos o trabalho para eles. O fato de permanecermos calados, nós não falamos que somos cristãos, nós não falamos do Evangelho de Cristo, nós não falamos da grande comissão, nós não falamos de nada nesse sentido. O fato de ficarmos calados, de sermos testemunhas de Cristo, calados, as pessoas estavam tranquilas, leves, foram lá, elogiaram o trabalho, elogiaram as pessoas que passaram por lá, o Pedro, o Jefinho, a mim. Muito obrigado por tudo. Nem parecia aquelas pessoas que estavam pegando no nosso pé tanto. O Evangelho de Cristo, a grande comissão, o compromisso de discípulo, de saber que você está sendo enviado onde quer que você vá. E que o Espírito Santo é o seu auxiliador, é o seu ajudador, para que você leve, para que você seja agente de mudança. Leve a esperança do Evangelho de Cristo ao próximo. Queridos irmãos, hoje estamos reunidos para refletir sobre esse tema, sobre esta palavra, chamado envio, à luz da palavra de Deus. Está repleto de exemplos, mas o exemplo principal, o exemplo, a pedra angular é Cristo Jesus. O equilíbrio de entendimento do envio do Evangelho de Cristo é o próprio Cristo. O envio é um conceito central da vida cristã, que nos ensina a vida com Cristo na terra. Porque a vida com Cristo nos céus a gente não viveu ainda, e que demora um pouquinho aqui para cada um subir. Mas o Cristo está voltando. Deve ser algo sem lágrimas, sem espinhos, sem problemas. Ruas de ouro. A vida com Cristo na terra nos culmina, nos ensina a cumprir essa missão como discípulos de maneira mais árdua, porém experimentando o milagre de Cristo, experimentando o Espírito Santo de Deus nos conduzindo, nos ensinando, nos preparando, nos guiando, nos fortalecendo como igreja, queridos. Precisamos entender que o envio do Senhor reflete o seu amor. Porém, muitas das vezes, é doloroso. E por mais doloroso que seja, a vontade dele precisa ser cumprida.